A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. Se você é novo aqui do canal, não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do estado da Bahia, sou filiado à CEADEB e também à CJDB. E para mim sempre é um privilégio poder contar com a sua participação. Neste canal Descomplicando a Teologia, sempre você vai estar contando vídeos relacionados à Palavra de Deus. Com relação à Escola Bíblica Dominical, nós estamos comentando a lição dos adultos toda segunda-feira, a lição dos jovens toda terça-feira, a lição juvenis toda quarta e a revista dos adolescentes toda quinta-feira. Sempre também estou postando vídeos relacionados à escatologia, ao arrebatamento da igreja, a grande tribulação, porque nós somos pré-tribulacionistas, porque nós acreditamos que a igreja não passará pela grande tribulação. Eu sou autor deste livro aqui, olha, deixa eu tomar um cafezinho logo aqui. Eu sou autor desse livro, olha, Descomplicando a Escatologia, tá bom? A café amargo, quem gosta de café aí? Diga aí, deixa eu comentar, quem gosta de café? E meu café pra mim tem que ser amargo, viu? E o seu tem que ser muito açúcar, tem que ser amargo também, cuidando da saúde, né, meus irmãos? Mas hoje, por exemplo, sem demora nenhuma, nós estaremos comentando a lição juvenis, tá bom? Ó, juvenis. Nós estamos aqui já comentando a terceira lição, que será ministrado dia 16, né, de janeiro de 2022. Incrível, irmãos. 2020 passou, 2021 passou e já estamos chegando agora em 2022. E que Deus possa estar cobrindo você com toda a sorte de bênção. Mas os juvenis, nesse primeiro trimestre, estão estudando sobre uma viagem pelo Antigo Testamento. Estão passeando, estão desfrutando de todo o conhecimento oriundo do Antigo Testamento ou do Veterotestamentário, para que nós possamos adquirir conhecimento da parte do Senhor. Hoje, por exemplo, nós estamos estudando sobre conhecendo os patriarcas. Abre logo um parêntese. Quais são os patriarcas? Você conhece? Já ouviu falar? Os patriarcas? Nós temos os apóstolos, muito importante, e o povo de Israel, ele tem os chamados os patriarcas, que também muito contribuiu para a nossa vida cristã, porque todo o conhecimento que nós temos concernente à Bíblia Sagrada parte também do princípio desses patriarcas aqui, que no caso é Abraão, ou Abraham no hebraico, Jacó, Yaakov, e Isaac, né? Abraão, Isaac e Jacó. O que você sabe deles? O que você gostaria de ser? Quais desses você gostaria de ser? Você gostaria de ser Abraão? Você gostaria de ser Jacó? Você gostaria de ser Isaac? Hein? Me diga aí quais desses você gostaria de ser, tá bom? Eu acho interessante nós mencionarmos assim sempre cutucando os nossos alunos, sempre instigando para que eles possam falar sobre o que eles já sabem, o que eles assim têm conhecimento da parte do Senhor. E o nosso primeiro patriarca que nós estamos estudando é acerca de Abraão, que quando foi chamado ali, ele tinha, seu nome era Abrão, tá bom? Quando ele assim ele foi chamado. Abraão, ele veio de uma família idólatra, seu pai Tera. Eles viviam ali na Mesopotâmia, que é o berço da civilização. Quando tem início da civilização, é naquela região ali da Mesopotâmia. Essa região recebe esse nome, Mesopotâmia, porque está em questão de entre rios, significa entre rios. Então, Abraão é filho de Tera, que mora na Mesopotâmia, mais especificamente na cidade de Ur dos Caldeus. O dos caldeus, irmãos, era uma cidade bastante próspera, bastante rica, bastante importante, bastante imponente. Há quem diga que morava nesse período, cerca de 100 mil pessoas moravam em Ur dos Caldeus nesse período de Abraão. Então, se você for ver, a civilização já tinha crescido bastante. Várias pessoas já estavam morando assim. É claro que as pessoas ficavam sempre ali naquele reduto ali da Mesopotâmia, até por questão do rio Nilo, questão do rio Eufrates, para que pudesse estar desfrutando disso. E é neste lugar, cidade rica, cidade próspera, mas no entanto uma cidade politeísta, adorava vários deuses. O pai de Abraão também, ele era politeísta, ele também adorava vários deuses. Olha, coisa interessante, viu? Você pode ver em Josué capítulo 24, versículo de número 2, você já está vendo isso? E também a pregação de Estevão. Atos capítulo 7 também você vai estar vendo quando ele menciona a questão lá de Abraão, tá bom? A questão da pai, quando Deus chama assim Abraão. Mas interessante nós mencionarmos, irmãos, que Abraão, ele é o nosso pai da fé. Porque Deus vai nesse lugar idólatra, nessa família idólatra, e no entanto ele vê algo em especial em Abraão. E é necessário nós notarmos o seguinte:
Nós não sabíamos o que foi que Deus viu em Abraão. Nós não sabemos, porque aqui quando chamou, o pai era idólatra. Ninguém pode afirmar que Abraão era idólatra ou não. Mas pelo amor de Deus, eu estou dizendo que a situação não era favorável. Abraão em nenhum momento antes disso é mencionado de consagração, de busca a Deus, não sei. Mas alguma coisa, Deus olhou em Abraão e o chamou a atenção. E é por isso que Deus aparece a Abraão e lhe faz uma proposta. Lhe faz uma chamada. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para casa que eu te mostrarei. Isso, irmão, se você estivesse morando no subúrbio, se você estivesse morando num lugar isolado, era coisa boa, né? Porque aqui não tinha nada a perder. Mas Abraão já estava no centro da humanidade. Abraão já estava no lugar desenvolvido. Abraão tinha posses, já tinha recursos lá. E é necessário nós percebemos isso. Então a situação de Abraão era uma situação próspera, uma situação bastante cômoda. Ele já estava bastante tranquilo na sua vida. Mas Deus chega, lhe aparece, lhe faz essa proposta. E por isso que Abraão é chamado nosso pai da fé. Porque Deus não disse assim, ó, sai de Ur dos Caldeus e vai para uma cidade melhor. Sai de Ur dos Caldeus e tu vai para uma cidade maior, mais próspera, mais rica. Não. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, a partir do momento em que Abraão estivesse caminhando, é que Deus estaria mostrando qual era o caminho que deveria seguir. Se Deus tivesse chegado um cara que está lá no sertão da Bahia, sofrendo, calor, seca, miséria, e fizesse essa proposta, olha, você vai sair daqui, você vai morar em São Paulo. Quem não gostaria? Se tivesse um lugar, cidade isolada, então Deus faz a proposta para você ir para um lugar melhor. Todo mundo queria, mas com Abraão foi diferente. Deus chamou ele de um lugar próspero para um lugar que nem ele não saberia o nome. Deus não disse o nome, nem o lugar. Ele ainda ia mostrar, sabe o que é isso? Para testar a fé de Abraão, para saber a convicção de Abraão, para saber até que ponto Abraão estaria disposto a estar seguindo as ordens de Deus. Se tem uma coisa que Deus respeita, é aliança, é acordo, é pacto. É isso que Deus gosta muito disso, todas as vezes. E que nós fazemos a vontade do Senhor, Deus se agrada conosco. Toda vez que nós honramos a nossa aliança, honramos o nosso pacto. Qual é o nosso pacto, pastor? E nós hoje da igreja, nós temos claro que sim, de servir ao Senhor em todos os momentos da nossa vida. Nós temos o pacto de pregar o evangelho a toda criatura. Nós temos o compromisso de rejeitar o pecado. E toda vez que fazemos isso, Deus se agrada conosco. Amém? Deixa eu parar aqui um pouquinho, tomar meu café e já vou falando o seguinte para você, viu? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por gentileza, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, é muito importante. Pastor, por que me inscrever no seu canal? Gente, tem vídeo toda semana, vídeo novo da Escola Dominical, vídeos também com relação ao tema de pregação, os reis de Israel, tá bom? E toda vez que você faz isso, você se inscreve no meu canal, ative o sininho, você vai estar recebendo sempre os nossos vídeos. E se você der o like ou deixar um comentário, é muito importante, porque assim o YouTube vai perceber que nosso canal é interessante e vai enviar para mais pessoas. Assim você estará me ajudando a evangelizar as pessoas que precisam ter o conhecimento da palavra do Senhor. Amém? Vejamos. Então Abraão está dentro desse contexto de idolatria, de pai distanciado. E a partir deste momento, Abraão agora, juntamente com seu pai, ele sai, vão para a terra de Harã. Lá nessa terra de Harã, Abraão já andou cerca de 900 quilômetros. Ur dos Caldeus, ele vai com seu pai até Harã. E nesta cidade chamada Harã, ele é cerca de 900 quilômetros. 900 quilômetros, distante, viu? E quando chega em Harã, o seu pai morre, Tera morre. E a partir do momento que Tera morre, Abraão agora ele sai novamente para a região de Canaã. Mas especificamente no lugar chamado Siquém. E isso aí é mais 600 quilômetros. Ou seja, Abraão, para sair de Ur dos Caldeus e para chegar até a cidade, até a região de Canaã, ele andou cerca de 1.500 anos. Mas lá não tinha avião, não tinha transporte, já sabe muito bem a dificuldade que era. Mas também, para que Abraão pudesse sair de Harã, foi necessário o pai dele morrer. E chama muito a minha atenção. Porque Abraão só saiu de Harã depois que o pai dele morreu. Mostra que tem coisas na nossa vida, irmãos, que nós só tomamos atitude como tem coisas que morrem. Tem coisas na nossa vida que precisa morrer para que nós possamos tomar atitude e seguirmos o projeto de Deus. Tem coisas na minha vida, enquanto pastor, enquanto ministro, que preciso morrer para que eu possa fazer a vontade do Senhor. Mas que Deus também possa, em nome do Senhor Jesus, fazer morrer tudo aquilo que te atrapalha de servir ao Senhor. Que Deus possa fazer morrer tudo aquilo que nos atrapalha a fazer a obra do Senhor. Tudo aquilo que nos impede de termos a vida consagrada a Deus.
Assim como aconteceu com a vida de Abraão. E Abraão agora ele caminha esses 600 quilômetros, chega até a cidade, a região de Canaã, mais especificamente com relação a Siquém. E assim que ele chega nesse lugar, ele faz algo interessante. Ele já chega logo edificando o altar. Abraão tinha coisa diferenciada, irmãos. Todos os lugares que Abraão chegava, ele edificava o altar. E nessa nós percebemos que a questão de edificar altar era normal naquele tempo. Mas o que chamava a atenção de todo mundo é que o altar de Abraão era somente para Deus Altíssimo, para o Deus Elior. Olha só. Edificar altares era normal, só que os altares do povo de Ur dos Caldeus, do povo ali da Mesopotâmia, era diverso, porque adorava vários deuses, ele era politeísta. E quando Abraão chegava no lugar, e as pessoas começaram a observar que Abraão só edificava o altar ao Deus Elior, ao Deus Altíssimo, as pessoas diziam, esse daí é fraco. Esse não vai para lugar nenhum, esse não vai ter prosperidade, esse não vai ter crescimento, porque ele só adora somente a um Deus. É porque as pessoas não entendiam e não compreendiam que o Deus que Abraão servia era o Deus Altíssimo, o Deus Criador dos céus e da terra. Às vezes as pessoas podem nos subestimar, pensar que nós não temos condições, que nós não vamos para lugar nenhum, que nós não vamos crescer, que nós não vamos desenvolver, que não vai ter crescimento de Deus para a nossa vida. É porque eles não conhecem o Deus que nós servimos. Aleluia. Receba essa palavra profética na sua vida. As pessoas que falam que você não vai conseguir é porque não conhecem o Deus que você serve. As pessoas que não acreditam no seu sucesso é porque não conhecem o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E assim, irmão, nós temos essa história belíssima. Já mencionei algumas coisas também no outro vídeo. E eu creio que Deus assim possa estar nos abençoando. Mas veja só. E Abraão, através dessa promessa agora que ele tinha de ser próspero, de ir para a terra desconhecida, Deus agora também lhe faz uma promessa de ter filhos, de ter filho, porque ele seria o pai de grandes nações. Mas Abraão não tinha filho algum. O que estaria servindo, o que estaria herdando tudo aquilo que ele conseguia na sua vida, seria o seu mordomo Eliezer. Porque o código daquela época era isso, se o senhor não tivesse filho, o seu servo mais fiel poderia herdar tudo. Mas a promessa de Deus é que Abraão geraria filhos, teria filhos, e através disso ele seria o pai de grandes nações. E a partir desse momento agora, Saraia, sua esposa, ouvindo isso, percebendo isso, ela tem uma ideia. Eu vou pegar a minha escrava, vinda do Egito, Agar, vou dar ao meu senhor, vou dar ao meu marido, para que ele possa deitar-se com ela. E esse filho que será gerado por a minha serva, Agar, com meu marido, Abraão, será o meu filho. E assim Deus estará cumprindo com a sua palavra, com as suas promessas. Em outras palavras, Sarai tentou fazer aquela ajudinha brasileira. Se Deus diz que Deus vai dar filhos, creia nesta palavra. Se Deus diz que vai fazer, creia nesta palavra. Não duvide da palavra do Senhor e também não queira da ajuda nenhuma. Deus não precisa da ajuda humana para realizar os seus projetos. Deus, se precisa, ele toca sozinho. Se precisar levantar, alguém levanta. Se precisar, o que for necessário, ele faz para executar o seu projeto. Deus não precisa da minha ajuda nem da sua ajuda para dar um jeitinho para conquistar, para se realizar, executar o projeto dele. Nem na minha, nem na sua vida, nem na vida de ninguém. Cuidados com o jeitinho que nós damos, para que as promessas de Deus cheguem mais rápido para com as nossas vidas. Agora, devemos ter paciência. Devemos aguardar a hora e o momento de Deus agir para com as nossas vidas. E Sarai errou por ter feito isso. Sarai errou e fez Abraão também errar, porque isso não era o projeto de Deus. E dessa situação, filho legal, nasceu Ismael, que futuramente deu grande dor de cabeça ao povo de Israel. Agora, são famílias, essa grande guerra do Oriente lá, entre Israel e os palestinos, muitos são parentes. Uns são descendentes de Isaac, e outros são descendentes de Isaac, outros são descendentes de Ismael, todos filhos de Abraão. Mas a promessa de Deus é que geraria filhos da sua própria descendência, aleluia. Seria filhos próprios dele, e seria com Sarai, com Sara, posteriormente mudado o nome. E a partir desse momento, Deus cumpre a sua promessa. Só me engano, Deus fez a promessa quando Abraão tinha cerca de 75 anos. Cumpriu a promessa quando Abraão tinha cerca de 100 anos. Demorou 25 anos para Deus cumprir a promessa na vida de Abraão e de Sarai. Chama a vossa atenção que aparentemente já era impossível isso acontecer, porque Abraão já era velho e a sua esposa também já não estava, não poderia gerar filhos. Mas milagre não se explica, meu irmão, milagre se aceita. Para ficar questionando a impossibilidade. Quando nós falamos algo impossível, existe algo impossível para as nossas forças, para o nosso entendimento, para a nossa compreensão e não para o nosso Deus que nós servimos. E assim Deus cumpre com a sua promessa.
e realiza um milagre na vida do nosso patriarca Abraão. Milagre esse, irmãos, que gerou frutos para diversas nações, diversos povos. Até nós fomos beneficiados, porque toda a história bíblica nasce a partir do pai de Abraão também, com relação à nação de Israel. E muito nos ajudou também, porque nós adquirimos conhecimento da palavra de Deus através da vida desses grandes homens. Vamos continuar ainda. Isaac. Deixa eu perceber o seguinte, o que você sabe do Isaac? Quando você lembra esse nome assim, Isaac, o que é que vem logo na sua história? Você pode perceber o seguinte, Isaac, dos patriarcas de Abraão, Isaac e Jacó, é o que a Bíblia menos retrata, da sua importância, né? De grandes feitos, de vir se destacar. Já para finalizar, quando você lembra de Isaac, você lembra de quê? Do sacrifício, mas quem foi sacrificar? Foi Abraão. Então Abraão que ganhou destaque. E Isaac, que seria ofertado, não ganha destaque nesse momento. Você percebeu já? Isaac também é a questão do seu casamento, que o seu pai manda buscar a sua esposa, né? Lá na Mesopotâmia, no meio dos seus parentes. Se você for ver, Isaac, nos falta uma coisa assim, não sei, uma valorização maior da sua história. Já foi para analisar isso? Mas na verdade, irmãos, tudo isso é ilusão. Grande foi a contribuição do nosso irmão, do nosso amigo Isaac para a civilização e para o cristianismo com relação à sua fé, com relação à sua dedicação. Se você for ver, Isaac foi o único dos patriarcas que foi monogâmico. Só casou somente com a sua esposa. Percebeu? Abraão teve outras esposas. Jacó teve outras esposas, mas já Isaac foi o único que foi monogâmico, só o único que casou somente com a sua esposa. Percebeu? Tem bênçãos de Deus também, viu? Mas vejamos aqui, o nosso comentarista, ele colocou aqui, Isaac, que esse ganho já destaque. Muitas pessoas pensam, irmãos, que quando Isaac foi oferecido, Isaac ainda era criança, e não é verdade não. Isaac, quando foi oferecido por Deus, Isaac já estava grande, já, e ele aceitou também esse sacrifício. Ele aceitaria, porque se ele chegou a se deitar, ele chega até a perguntar no meio do caminho, né? Onde está o cordeiro? Porque falta o cordeiro, aqui tem a linha, tem o martelo e tudo, onde está o cordeiro? E quando Isaac ele é posto lá sobre a pedra, no altar, e o pai vai para sacrificar, ele em nenhum momento ele rejeita, ele aceita isso como algo ordenança de Deus. Deu para entender? Isaac aceitou também se oferecer a Deus em sacrifício em prol do seu pai, em prol do pedido de Deus. Então Isaac ganha grande destaque também com relação a esse momento. Ao seu nascimento já foi um grande milagre de Deus. Isaac só nasceu por um milagre de Deus. Isaac só ficou vivo por causa de um milagre de Deus. Ora, o milagre de Deus na vida deste homem. Assim também sobre as nossas vidas, irmãos. Nós temos muitos milagres para contar. Nós temos muitas bênçãos para conquistar. Mas às vezes, irmãos, as pessoas ficam colocando, Deus não tem história com você. Deus não tem nada com você, sua história é pequena. Irmãos, deixa as pessoas falarem o que quiserem, mas fique atento porque Deus fala contigo. Deus lhe dá orientação e Deus vai falando aos nossos corações o quanto Ele tem cuidado e tem agido em nossas vidas. Assim, na vida de Isaac se destaca o seu nascimento como promessa de Deus. Deus cumpre, então Isaac é Deus cumprindo a promessa feita a Abraão e a Sarai. O seu nome Isaac significa risos, porque a sua mãe deu risada, deu vários risos, né? Não acreditou que seria possível o seu nascimento, mas Deus não depende às vezes da nossa crença. Quando Ele quer fazer, Ele faz. Quando Ele quer operar, Ele opera maravilhas, por causa Ele cumpre com a sua palavra. Independente às vezes das nossas atitudes, Deus cumpre sempre com as suas palavras. Então Isaac vai se destacar do seu nascimento. Depois do seu nascimento, já jovem ainda, ele faz aquela grande pergunta, né? Aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro? E o cordeiro seria ele próprio, que seria oferecido a Deus. Olha, então se destaca nesse momento. Quando chega o momento de se casar, ele não se casa com ninguém dali ao seu redor, com as mulheres ímpias, com as mulheres que não se dedicavam ao Senhor, que não conheciam a lei de Deus. Aí agora Abraão manda o seu servo Eliezer ir até a cidade da Mesopotâmia, procurar dentro dos seus familiares, dentro da sua família, da família da sua esposa, para que pudesse estar casando com Isaac. E aí o momento agora é quando vem a questão da Raquel, casa-se com Isaac, gera gêmeos, Esaú, né? Esaú e Jacó. E agora a partir desse momento que vai dar início de uma forma mais estruturada, mais organizada a cidade. Esaú é o seu filho mais velho, é aquele filho que nasceu primeiro, né? É que nasceu o filho primeiro. E se inicia a família, né? Isaac, Rebeca se casam, geram filhos. Rebeca também não poderia gerar filhos.
deixa uma curiosidade interessante. Você pode perceber o seguinte: dos 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, as suas principais esposas, né, não podiam gerar filhos. Observou? Dos 3, nenhuma das principais esposas poderia gerar filhos. Sabe por quê? Mostrando a impossibilidade humana, vem a dependência de Deus. E aí que Deus realiza um milagre, quando nós dependemos exatamente dele. E aí nasce agora Esaú, seu primogênito, seu primeiro filho, que esse tinha um carinho maior de Isaque, por ser seu primogênito e por ser caçador também. Jacó agora tinha o amor da sua mãe e era coisa mais doméstico, mais de construtor de tendas, era mais ali, mais calmo a sua vida. Mas no entanto, o projeto de Deus para os filhos, para o filho de Isaque, e não estava com Esaú, que era o primogênito, estava com o menino novo, que desde o seu nascimento já nasce segurado no pé lá do seu irmão. É luta, meu irmão, é luta dentro de casa e família, viu? Ele também vai acontecer posteriormente várias batalhas e várias guerras, tá bom? Mas não quero falar sobre isso, vou fazer um vídeo só sobre isso posteriormente. Mas agora, nós temos a vida agora de o homem chamado Jacó. Jacó, irmãos, muitos conhecem Jacó. Se eu perguntar na igreja, né? Meus irmãos, quem quer ser Jacó aí? Ninguém vai levantar a mão. Tenho certeza disso. Se eu perguntar quem quer ser Abraão, o pessoal levanta. Quem quer ser Isaac, o povo levanta a mão. Mas quem quer ser Jacó? Ninguém vai querer levantar a mão. Isso é impressionante. É porque às vezes parece que Jacó é filho do diabo, ou que Jacó é um homem que não presta. Na verdade, não tem isso, irmãos. É interessante nós percebermos que em todo momento da história, Deus sempre vai chamar Abraão, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Porque a história de Jacó, irmão, vai demonstrar também um homem persistente, o homem que chegou a lutar contra Deus, no sentido que o anjo do Senhor ali é o próprio Deus, resistiu e conseguiu adquirir aquilo que ele queria, a sua bênção. Então Jacó também pode ser exemplo de um homem, irmão, que não desiste de lutar pelos seus sonhos, pelos seus ideais. E Deus chega até mudar o seu nome de Israel, passa agora, deixa de ser Jacó e passa agora a ser Israel o seu nome. Mas interessante você perceber o seguinte: em toda a Bíblia Sagrada você nunca vai ouvir falar assim, ó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel. Nunca vai ouvir falar. Sempre será o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Porque quando nós falamos de Jacó, nós falamos da sua origem, nós falamos realmente da sua natureza, nós falamos da sua essência enquanto pessoa. E Jacó, depois de muitas lutas, de muitas reviravoltas, de muitas dificuldades, ele também tem encontro com o Senhor, lá no vale de Jaboque, e lá ele luta contra o anjo do Senhor, que possivelmente seja uma cristofania, é a aparição de Cristo em forma de questão de anjo, e lá ele adquire vencer, consegue a vitória, o anjo toca nas suas juntas e acaba ficando manco nesse período, mas mesmo assim ele conquista aquilo que ele desejava. Irmãos, para nós alcançarmos as nossas bênçãos, as nossas vitórias, nossas conquistas, nós vamos batalhar bastante e estar sempre na direção do Senhor. Tem muitas pessoas querendo muitos sonhos, muitas realizações, mas se não estiver na direção de Deus, não alcançará aquilo que deseja. E Jacó também, agora aquele homem que saiu da sua casa, depois de ter aquele jeito, conseguiu a primogenitura com relação a Letília. Aquele também que conseguiu, de acordo com a sua mãe, né, enganar o seu pai, para que eu possa adquirir as bênçãos também, que estivesse sobre a vida de Esaú, pudesse estar sobre a vida dele. Ele acaba fugindo, e lá quando ele foge, vai para a casa de Labão. E ele é enganado, precisa trabalhar cerca de 14 anos para adquirir a esposa amada. Mas mesmo assim, Deus estava cuidando e tinha um projeto em tudo. Em todos os caminhos, irmãos, em todos os atalhos, Deus sempre tem uma parede, Deus sempre tem uma dificuldade, Deus sempre tem um empecilho para que nós possamos voltar para o caminho do Senhor. A minha esposa, por exemplo, está aqui me questionando. E eu fico assim sempre observando que Deus, às vezes, Ele coloca empecilhos para que nós possamos voltar para o nosso caminho. Porque o ser humano, ele vai tirando caminhos, irmãos, que não agradam o Senhor. Ou Deus coloca esses empecilhos para que nós possamos voltar, ou fica difícil para com as nossas vidas. Mas que Deus possa estar nos abençoando, que o Espírito Santo de Deus possa aplicar essa palavra no meu e no seu coração. Já vou encerrando aqui o vídeo, pedindo que Deus possa estar te abençoando, te guardando com toda a sorte de bênçãos, tá bom? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, fique com Deus, em nome de Jesus.